Boa noite, queridos irmãos da Corrente do Bem. Sejam todos bem-vindos a mais esta palestra, onde vamos estudar nesta noite o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. E para o início, então, da nossa reflexão, eu trouxe para a gente ler, então, um trecho do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Então, este trecho nos diz 3 imperativos: pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É imperativo aprender e buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste de especial significado para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, para nós, aprendizes do Evangelho, nesta noite vamos refletir sobre o pedir, buscar e bater, né? O que isso vem trazer para a nossa vivência, o que isso pode mudar a nossa encarnação, essa nossa vivência no nosso planeta Terra. Queridos irmãos, como todos bem sabem, estudantes do Evangelho que somos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, cada capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, né, máximas do Cristo, né, passagens bíblicas do Cristo, posteriormente os comentários de Allan Kardec e também a instrução dos Espíritos, né? Mas nesse capítulo especial, que é um capítulo bem pequeno, né, ele não tem essas instruções, né? Então a gente mesmo vai ter que refletir, né, ler, trocar as ideias para entender o que realmente Cristo quis nos trazer nestas passagens, né? Neste buscai e achareis, nesse ajuda-te que o céu te ajudará, tá? Então, vamos iniciar a reflexão com as lições de Jesus, né? Então, o que Jesus nos traz no início desse evangelho? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não trabalham. E os lírios? Observai os lírios dos campos,
não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então, esses trechos, né, que o Evangelho nos traz, o que eles nos significam, o que eles querem nos trazer? Né? Aqui ele faz para nós uma reflexão com relação aos tesouros da terra e os tesouros do céu. Quais são os tesouros da terra, queridos irmãos? São os bens supérfluos. Muitas vezes, na ânsia de ter aquilo que é material, abrimos mão ou perdemos o foco do que é espiritual, querendo somente, né, aquele trabalho árduo para ter aquilo que é supérfluo, aquilo que é importante só para quando a gente está aqui na Terra, não nos preocupando, né, com a espiritualidade, com aquilo que é do céu. Então, os tesouros da terra são as riquezas improdutivas, né? Aquilo que se constrói, aquilo que se faz e que não é para o bem comum de todas as pessoas. Também, queridos irmãos, os tesouros da terra é aquela posse egoísta do ter a qualquer custo, marginalizando o nosso próximo em função desse egoísmo, né? Que a gente muito bem fala em muitas falas dentro da casa espírita e dentro da doutrina espírita, né? As chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho, né? O ter só para si, sem pensar no nosso semelhante. Tá? E outro tesouro da terra, queridos irmãos, são os desejos insaciáveis, né? Então a gente tem o desejo de ter algo, de ter uma beleza perfeita, de ter o carro perfeito, a casa perfeita, a vida perfeita, né? E não tira aquele momento de olhar para quem está ao nosso lado e de cuidar daquilo que é espiritual, daquilo que é moral, daquilo que realmente faz sentido para a nossa outra existência, né? Para a nossa verdadeira existência, na realidade, né? Que é a existência espiritual. Então também, né, falamos dos tesouros da terra e os tesouros do céu, queridos irmãos. Quais são os tesouros do céu que nós estamos aqui na terra para aprender, para conhecer e para vivenciar também aqui na terra, né? Mas são os tesouros que nós vamos realmente levar quando daqui, né, fizermos a passagem dessa vida para a vida espiritual. Quais são os tesouros do céu? Quais são os tesouros que nós iremos levar deste planeta, desta encarnação, né? São as nossas virtudes, as nossas qualidades, né? Aquelas coisas boas que nós fizermos enquanto estivermos aqui. Aquela ajuda ao nosso próximo, aquela doação, aquele ombro amigo, aquela palavra de motivação, né? A prática da caridade, né? E quando a gente fala em prática de caridade, a caridade ela tem muitas faces, né? Ela pode ser feita de muitas maneiras. E a gente sempre fala que a caridade material, que é o dar algo a alguém, né? Um alimento, uma roupa, um objeto, é a caridade mais fácil de fazer, né? E a caridade mais difícil é aquela moral, né? Onde a gente tem que pedir perdão, onde a gente tem que fazer aquela oração para aquele inimigo, né? Para aquela pessoa que nos fez mal. Isso sim é a verdadeira caridade que nós devemos, pouco a pouco na nossa vivência, praticá-la. E a caridade, queridos irmãos, não é algo assim que você diz, não, hoje eu vou fazer caridade, né? Claro que a gente tem os momentos que a gente se organiza em função disso, né? Em função da situação que passa, né, o lugar onde vivemos, a sociedade onde vivemos, ou o país, e vice-versa. Mas a caridade ela tem que ser praticada em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude, com quem quer que a gente esteja. A gente não pode ter um dia exclusivo para a caridade. Ah, não, só naquele dia eu vou fazer caridade. Não. A caridade ela tem que ser uma constante em nossos atos, em nossa vida, né?
Então, o tesouro do céu também, queridos irmãos, é o conhecimento adquirido, né? Porque quando a gente adquire um conhecimento e ele nos faz bem, a gente precisa transferir ele para as outras pessoas ou utilizar este conhecimento que temos para auxiliar as outras pessoas, né? Então, muitos adquirem conhecimento, né, a maioria de nós, em função do nosso trabalho. Então, a gente aprende para poder trabalhar, para poder sobreviver, né, ter as condições de sobreviver através do nosso trabalho, né? Mas a gente também, em função daquilo que a gente conhece, a gente pode estar utilizando esse nosso conhecimento em função da caridade, em função de ajudar o nosso próximo também, né? E eu acho que o mais importante, né, dos tesouros do céu é as nossas ações no bem, né? É isso que a gente vai levar no nosso perispírito gravado para a outra vida, as nossas ações praticadas, né? Tudo aquilo que a gente fez de bem fica lá na nossa balança, pesando positivamente para o nosso retorno à vida espiritual, né? Então, outro trecho bem importante que Jesus fala, né? Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O que ele quis dizer com essa frase, né? O que significa realmente essa frase? Que a nossa atenção, o nosso sentimento e o nosso interesse se prende naquilo que constitui a nossa maior preocupação. E qual que é a nossa maior preocupação no dia de hoje, queridos irmãos? Cada um avalia aí onde está o nosso coração, onde é que está a nossa maior preocupação, né? E quando Jesus fala nessas passagens, né, que ele provê tudo para os animais, que eles não trabalham, né, que ele provê ao lírio do campo, o que isso quer nos dizer, né? Será que quer dizer que a gente tem que ir lá sentar embaixo de uma sombra, de uma árvore e ficar ali acomodado, porque Deus vai prover tudo que nos é necessário, né? Porque ele diz, porque esse ensinamento de Jesus, interpretado de forma equivocada, pode nos remeter a um estímulo ao comodismo, né? Então, eu vou ficar aqui tranquilo, parado, por quê? Porque Jesus, né, lá naquela passagem bíblica me disse que, né, eu não preciso, né, que ele vai providenciar tudo que eu necessito. Mas não, queridos irmãos, não é essa a interpretação correta desse texto, né? Jesus, ele sempre usava aquela alegoria poética, né? Se há 2021 anos atrás as pessoas não entendiam, hoje muitas também não entendem as palavras de Jesus, então imagina como era difícil, né, a comunicação naquela época. E olha que a gente não tinha os meios de comunicação que temos hoje, né, para a gente entender o quanto se evoluiu em termos de humanidade, em termos de comunicação. E na época de Jesus, a maioria das pessoas nem escrever sabiam, né? Eram poucos os escribas, eram poucos as pessoas que escreviam. Então, tudo o que se sabia era passado verbalmente, de pai para filho, para neto, bisneto, assim sucessivamente, e a informação mais tarde foi escrita, né? E assim a Bíblia, né, os ensinamentos de Jesus veio chegando até nós, né? Então, voltando à nossa reflexão, né, o estímulo ao comodismo, né? Não vamos entender essa passagem como um estímulo ao comodismo, mas sim que devemos buscar, né, o sentido moral desse texto, né? Então, a recomendação é para não darmos mais importância aos bens materiais, tá, do que os bens espirituais, né? Saber sacrificar os primeiros aos segundos. Então, sim, devemos trabalhar, mas devemos também reservar aquele momento de espiritualidade, aquele momento onde a gente vai nos conectar, né, ao Pai Criador, né? A fé, queridos irmãos, a fé é suficiente para promover as nossas necessidades, como comer, vestir, etc., né? Então, a providência divina nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Todavia, quer que esses, por seu lado, trabalhem. Então, todos nós devemos trabalhar. Se ela nem sempre acode com auxílio material, inspira as ideias com que se encontra os meios de sair das dificuldades.
Então, muitas vezes a gente tem os anseios, né? Como falei, vivemos numa encarnação material para aprendermos e temos a necessidade material, sim, né? Mas muitas vezes, né, falando ainda do comodismo, a gente fica ali parado pensando assim, poxa vida, mas eu queria muito ter um carro novo, né, um carro melhor, ou ter um automóvel, né? Mas o que Deus faz? Ele nos dá os meios, através do nosso trabalho, de a gente adquirir aquilo que a gente tem vontade de adquirir, né? E desde que esses meios que a gente tenha para adquirir, né, não venha em função de prejudicar o nosso próximo, né? E quando Jesus fala assim, não se inquietar com o que comer e com o que vestir, o que ele quer nos dizer, né? Ele não quer negar a providência divina, entende? Não quer negar que Deus não está olhando por nós, né? Mas ele nos estimula ao trabalho, né? E falando em trabalho, queridos irmãos, eu queria trazer para a gente refletir também algumas das perguntas do livro dos Espíritos, né? Na questão 674, que ela nos diz assim, né? Então, lá Allan Kardec, na sua pesquisa, na sua codificação, ele perguntou aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei natural? Então, é natural que todos aqui na Terra, que estamos encarnados, devemos trabalhar? Ele diz assim, então a resposta dos espíritos, tá? O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres, né? Então, conforme a gente vai trabalhando, as nossas necessidades vão realmente aumentando e a gente trabalha muitas vezes até demais em função disso, né? A outra questão, a 675, para quem tiver aí o seu livro dos Espíritos, quiser acompanhar, então Kardec pergunta aos Espíritos: não se deve entender pelo trabalho senão a ocupação material? Então, será que trabalhar é só a nossa ocupação material que provê, para nos prover as necessidades da nossa alimentação, do nosso vestiário e da nossa vivência? E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho, né? Então, ele deixa claro que materialmente e espiritualmente nós devemos estar trabalhando para que a gente possa realmente evoluir. E a outra questão muito importante também, né, sobre o trabalho que o Livro dos Espíritos nos traz é a questão 679. Então a pergunta é a seguinte: o homem que possui bens suficientes para assegurar a sua existência está isento da lei do trabalho? Do trabalho material talvez, mas não das obrigações de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência, não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem, né? Então ele deixa claro aqui que para aquele que tem as suas necessidades providas em função de ter recebido uma herança, né, ou ter um patrimônio que o sustente, que ele não precisa estar trabalhando para se sustentar, ele tem a obrigação moral de estar auxiliando o seu próximo também. Então, esse auxílio, ele é útil, né? Ele está fazendo o bem, então ele é útil. Então, ele é também importante para o bom andamento, né? Para o nosso crescimento, né? Então, se a gente pensar em que né, vamos ficar inertes e não vamos trabalhar, qual que é as consequências de tudo isso? É uma inatividade, é perder esta oportunidade dessa encarnação para evoluirmos, né? A gente vai retroceder
vai voltar aquele primitivismo que éramos antigamente, né? E quando Jesus fala também, não se inquietar com o que comer e com o que vestir, o que ele quer dizer com isso? A gente precisa entender por que ele quer dizer que não é para a gente se inquietar, né? Então, o que isso quer dizer, né? É saber contentar-se com o que se tem, né? Que muitas vezes a gente nem lembra de agradecer aquilo que a gente tem, né? Quem dirá contentar-se? Então, a gente tem que se contentar, ser grato. Ah, mas eu quero um pouco mais? Então, eu vou, né, trabalhar para ter esse um pouco mais, né? Mas a gente tem que ser grato pelaquilo que a gente tem, né? Bastar-se com o necessário, né? Esquecer daquilo que é supérfluo e bastar-se com aquilo que é necessário, porque se eu bastar-me com aquilo que é necessário para mim, né, não vai faltar para o próximo, né? E principalmente, né, falando do supérfluo, não reclamar, né? Ah, porque eu queria isso, queria aquele outro, aquilo que é supérfluo, e esquece que eu tenho comida, que eu tenho um teto, né? Que eu tenho ar para respirar, né? Que eu tenho Deus para comigo. Então, quais são as consequências se a gente, né, fazer essa divisão, essa fraternidade entre todos, né? O alimento para todos no planeta, né? Então, não faltará alimento para todos, né? Então, se a gente saber dividir, a gente vai ter a fraternidade entre os povos, né? Então, a terra vai produzir o suficiente para alimentar a todos os habitantes, né? Quando os homens realmente souberem administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, né? Para a gente poder refletir também a questão das religiões, né, do próprio espiritismo nesse contexto todo, qual que é a importância, né, qual que é a contribuição da doutrina espírita e também das outras religiões, porque o próprio Chico disse, né, a religião certa não é a religião A e nem a religião B. A religião correta é o amor e a caridade. Então, independente do local que você esteja, ou mesmo se você não tiver uma religião, se você não frequentar um templo religioso, você fazendo a sua caridade, né, você está fazendo aquilo que Cristo nos pede, né? Cristo não disse, ó, essa é a religião correta. Não, ele diz claramente que a religião correta é o amor e a caridade. E quando a gente fala de amor, a gente lembra de Deus, né? Deus é o amor. Então, o que é a religião? Por que tem tantas religiões, né? E para que servem as religiões, então, né, dentro do planeta? Elas servem para nos ligar, né, para fazer a nossa conexão com Deus, porque muitas vezes a gente se ocupa, né, a semana inteira daquilo que é material, do nosso trabalho, né, e a gente tira aquele momento, digamos, na quarta-feira à noite, né, aquela meia hora, assim, para ir lá na casa espírita, para assistir uma palestra pelas redes sociais, para ouvir falar, né, de Deus, dos ensinamentos e para fazer essa conexão que nos falta, né? Muitos de nós temos essa necessidade. É claro que podemos fazer as nossas orações em nossa casa, mas muitas vezes nós necessitamos do esclarecimento, do conhecimento, e esse momento da gente parar, da gente refletir, né, é muito importante. O evangelho no lar é muito importante, né? Que é essa luz que a gente acende dentro da casa da gente e fica sempre acesa, porque toda semana a gente faz de novo esse evangelho e a gente, né, dá um gás nessa nossa luz, né? E a importância também das religiões, né, é em fazer-nos entender a caridade, a fraternidade e aos poucos, né, e apagando o egoísmo, né, apagando o egoísmo dentro dos nossos corações para que a gente possa realmente fazer a nossa evolução e sermos aquele filho exemplar que Deus realmente deseja, né? Então cabe ao Espiritismo, cabe a todas as religiões este trabalho, né, de ligação nossa com o divino, com Deus, né? E refletindo então um pouquinho mais,
lá no item 9 e 10 do Evangelho, né, seguindo à frente a nossa reflexão. O item 9 e 10, ele tem como título: Não vos canseis pelo ouro. E ele nos diz o seguinte: Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digo: digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e fica ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Então, esse trecho, queridos irmãos, está em Mateus 10, 9 a 15, né? E o que ele quer nos trazer, nos dizer nesta noite, né? Nesses momentos, né, que a gente está passando desde o ano passado, né, esse ano, muitos de nós, por vivência de familiares, está dando o merecido valor ao oxigênio. Por quê? Porque muitas vezes o oxigênio faltou para que aquela vida, né, prosseguisse, né, e terminasse a sua tarefa aqui na Terra. E a gente acorda todas as manhãs e a gente esquece de agradecer pelo oxigênio que nos é dado todos os dias por Deus. E cada um tem a sua vivência, né, a sua crença. E eu cresci, sim, né, como católica, né, meus pais inicialmente eram católicos. E muitas vezes questionada e ouvindo falar sobre Deus, eu imaginava que Deus era um velhinho assim, né? Um senhor idoso, de cabelos brancos e com um cajado na mão, sentado, né? Num trono. E de lá ele governava tudo o que existia. E muitas perguntas passavam pela minha cabeça de criança, é claro, né? E, né, como tudo foi criado, como as coisas existem, será que Deus criou tudo, foi embora e largou nós aqui, tipo assim, né, sem um alento, sem um direcionamento? E a doutrina espírita veio, né, na minha vida e me ensinou que Deus é presente, que Deus está em todos os lugares. E para que a gente imagine Deus, né, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a gente pode imaginar o planeta Terra imerso em um grandíssimo aquário, né? E esse aquário, essa água, né, do aquário, ou seja, esse oxigênio, né, que nos alimenta, que nos deixa vivos, né, é Deus. A árvore é Deus, o pássaro é Deus, nós somos Deus, né? Nós somos filhos de Deus, Criador. A diferença entre nós, né, é que somos dotados da inteligência e podemos utilizar essa nossa inteligência, né, em nosso benefício, em benefício também dos nossos semelhantes, sendo eles seres humanos como nós, ou, né, os animais, as plantas, que estão também aí para nos auxiliar no nosso crescimento, né, nos auxiliar
no nosso alimento, né? Então, Deus, ele é presente, ele está em tudo que existe, né? E quando a gente fala em pedir, né, queridos irmãos, nós temos que sair o quê? Da nossa inércia, fazer florescer aquele desejo, porque o desejo é aquilo que seleciona, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos faz buscar aquilo que nós desejamos, né? E esse buscar, né, é importante a gente entender o que é necessário para a nossa vida, senão a gente vai estar buscando algo que muitas vezes, em vez de nos ajudar, ele vai nos prejudicar, né? E a gente tem que ter o merecimento também para isso. Então, muitas vezes, quando a gente busca muito algo e aquilo não se realiza, não chega até nós, é porque muitas vezes a gente não era a hora certa, né? Ou a gente não tinha o merecimento para que aquilo chegasse até nós, né? Então, pedi, buscai e batei, né? Que é o início da nossa reflexão nessa noite. Onde é que está essa porta que a gente precisa bater, né? Essa porta é Jesus, né? É Jesus que a gente tem que bater para entendê-lo, estudá-lo, para a gente saber como a gente agir também, né? Então, como eu disse, Deus está em tudo, né? E Deus sabe tudo, né? Muitas vezes muitos questionam: ah, mas eu vou ficar pedindo, pedindo, pedindo. Deus sabe do que eu preciso. Mas e eu? Eu realmente sei? E eu tenho certeza daquilo que eu realmente quero? Então, é mais para nós entendermos, era para nós sabermos se realmente aquele desejo é prioridade na minha vida, né? E continuando então a nossa reflexão, né, nós ficamos muitas vezes, né, preocupados com aquilo que é material, com a nossa sobrevivência, e esquecemos que tem muita coisa, né, nessa nossa vida que a gente nem se dá conta, mas que Deus está provendo. Então nós temos que acreditar na providência divina, acreditar, porque se a gente acreditar na providência divina, naquilo que Deus provém para nós, e nós fazemos a nossa parte, com certeza, tudo aquilo que desejamos vai realmente se concretizar, né? E quem está a serviço, né, do Cristo, ele está a serviço do bem, sempre tem amparo, queridos irmãos. Se a gente está trabalhando no bem, pode ter certeza que o bem está na nossa vida, né? Aquilo que a gente fala, que a gente joga para o universo devolve para nós. Então, o universo é Deus. Então, tudo que a gente coloca em pensamento, em palavra, em oração, para Deus, Deus devolve para cada um de nós, né? E uma outra frase, assim, que eu acho bem interessante, que ela diz, né, que a gente às vezes até vê essa frase em vários lugares, inclusive em automóveis, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então, o que essa frase quer nos dizer, né? Ela não quer dizer, né, que Deus vai dar tudo que a gente quer, não, né? Mas Ele não nos deixa faltar aquilo que é necessário. É realmente isso que essa frase quer nos trazer, né? E seguindo na reflexão, então, desse trecho, né, do Evangelho de Mateus, o que ele quer nos dizer com relação, né, ao chegar, né, quando chegarmos a uma casa, a uma cidade, vamos olhar para aquela cidade, para aquela casa e ver, né, e reconhecer nela as suas qualidades ou, né, as suas imperfeições. O que ele quer dizer? Que a gente deve chegar quando vai entrar numa casa e olhar se a mobília está de forma correta, se existe as mobílias, as coisas, materiais para que a gente entre nela? Não, queridos irmãos. Aqui ele nos remete a uma reflexão espiritual. Então, quando nós formos levarmos o conhecimento sobre Jesus às pessoas, né, aos seres espirituais como nós temos que levá-lo, né? E se a pessoa receber essa nossa instrução, receber a nossa explicação, o nosso conteúdo, os nossos ensinamentos de Jesus, né? Porque que é a palavra evangelho? Ensinamentos de Jesus. Se a pessoa receber bem, tranquilo, né? A gente fica, permanece, ensina, ajuda, coloca em ação aquele nosso conhecimento adquirido. Mas se ela não
for bem recebida, né? Infelizmente a gente se retira como a passagem nos diz, né? A gente se retira. E outra parte bem importante ali, né, que ele fala, paz seja nesta casa, né? Então, se a casa for digna de receber essa paz, né, essa paz, ela se multiplica, né, dentro dessa casa, dentro dessa cidade, dentro desse local. E se infelizmente ela não, né, for bem aceita, a gente vai fazer o quê? A gente vai sair de lá e vai sacudir a poeira dos pés. O que ele quer dizer com sacudir a poeira dos pés? É não conservar qualquer mágoa, né, naquela vivência com aquele semelhante. Então a gente chegou, a gente trouxe uma palavra amiga, a gente trouxe os ensinamentos de Jesus, mas não foi bem recebido, né? Então a gente sai, chacoalha a poeira, ou seja, não guarda a mágoa daquele momento, porque cada um de nós, queridos irmãos, estamos num degrau de evolução. E a gente tem que saber respeitar o nosso semelhante, o entendimento, a crença, a sua religião. Porque se nós não respeitarmos o nosso semelhante, a gente não vai estar fazendo aquilo que Deus pede a cada um de nós, né? Então, o que é sacudir a poeira dos pés também, né? É afastar de nós aquela tristeza improdutiva diante das calúnias, diante das adversidades, diante dos problemas da vida, né? Arrancar do nosso coração essas tristezas improdutivas que só nos fazem mal, né? E a gente elimina isso através de muita oração do perdão, né? A oração do perdão limpa o nosso coração dessas tristezas, né? Sacudir a poeira dos nossos pés também é afastar, né, do nosso coração aqueles anseios que a gente tem muitas vezes dos resultados das nossas ações, né? Então a gente quer muito que algo se realize e aquilo não se realize em função, né, de não termos um merecimento. Então a gente acaba por se revoltar, né? Então essa revolta também, né? Afastar essa revolta daquilo que a gente não consegue realizar. Aquele desânimo frente às dificuldades, a gente também tem que sacudir essa poeira da nossa vida, tirar esse sentimento da nossa vida, né? E eu acho que, acima de tudo, sobre essa nossa reflexão, a gente tem que guardar a seguinte frase: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, vamos nos ajudar para que Deus realmente nos ajude e a gente consiga alcançar aquilo que a gente realmente deseja, né? Então, queridos irmãos, eu espero ter contribuído, né, muito com vocês nesta noite. E para que a gente faça, então, a encerramento dessa nossa reflexão, eu trouxe uma mensagem para a gente agradecer, né? Porque acho que é muito importante a gente estar agradecendo todos os dias por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos, então, nesse momento, quem quiser deixar aí a sua água, né, perto para a gente poder estar impondo as nossas mãos, fluidificando ela, derramando sobre ela todos os lenitivos necessários para o nosso bem-estar, né? Então, a nossa mensagem diz o seguinte: Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo chão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comisseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no tolheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar.
a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia, mãos à beira de uma sepultura, abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham filhos de um corpo alheio, sem receio. E meus pés, que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, sei lá o que for. O importante é que dentro dela exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos.